Já estamos conectados com Marcelo Uchoa, que é professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza e é membro da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Olá, Marcelo, tudo bom? Boa tarde, Thalita. É um prazer participar do Bom para Todos aqui na nossa TVT. Prazer é nosso de te receber, Marcelo. E com o Marcelo, o assunto é Steve Bannon. Steve Bannon foi preso hoje por fraudes ali num fundo de arrecadação de dinheiro para a construção de um muro entre Estados Unidos e México. Ele é acusado de desviar 1 milhão de 25 milhões que tinham sido arrecadados para a construção desse muro. Steve Bannon é uma figura que a gente aqui no Brasil conhece, né, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as relações de Steve Bannon, inclusive, com o Brasil. Thalita, o Steve Bannon é uma figura que apareceu recentemente no mundo, pelo menos assim, com essa projeção que ele tem, e ele vem com uma proposta muito concreta. O Steve Bannon ele vem trabalhando de forma organizada, de forma pensada, de forma meticulosa, para conseguir implantar o conservadorismo, fazer crescer o projeto da direita nos mais diversos países. Steve Bannon apareceu em 2016, na época do plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Pouco depois da saída do Reino Unido, todo mundo ficou muito impressionado com aquilo ali, porque o que motivou a saída do Reino Unido da União Europeia, a aprovação popular do plebiscito, não foram argumentos econômicos, não foram argumentos políticos, foram, por exemplo, a xenofobia, era o racismo, eram argumentos profundamente extremistas e anticivilizatórios, que aquilo ali deixou todo mundo muito surpreso. Então, logo depois, na sequência do que aconteceu no Brexit, veio a eleição do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, que também foi uma eleição que foi vencida por argumentos profundamente conservadores, reacionários, e que estavam sendo disseminados, né, através das redes sociais, que tem sido um mecanismo moderno de persuasão. E aí houve uma denúncia de que havia uma empresa chamada Cambridge Analytica na Inglaterra, baseada na Inglaterra, que ela comprava perfis, ou comprava ou adquiria, não está bem explícito isso, porque as redes sociais, o Facebook, por exemplo, diz que não tinha o controle das informações. Isso chegou Zuckerberg a dizer isso. Ela adquiria os perfis e fazia um estudo dentro de perfis que, tendencialmente, não conheciam a política, estavam desinformados, estavam desgostosos por alguma razão e que, tendencialmente, poderiam ser facilmente convencidos por uma fake news, por uma pós-verdade, por uma informação que lhe soltasse algum tipo de esperança, aquela ideia de que só alguém de fora da política vai transformar. Enfim, isso foi o diferencial para a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia, foi o diferencial para a eleição do Donald Trump, e se descobriu que era cofundador da Cambridge Analytica o Steve Bannon, né? E o Steve Bannon ele foi apresentado à realidade brasileira em agosto de 2018 por um tweet do filho do presidente da República. O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos e tweetou dizendo, olha, mais ou menos assim, hoje eu conheci o Steve Bannon, nós ficamos muito impressionados porque nós nos afinamos, e ele disse que iria ajudar na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente clara, né? E o que aconteceu a partir dali? Toda aquela estrutura que já havia de campanha eleitoral, que era baseado numa tentativa de descreditar a política convencional, de tirar o mérito dos governos do PT, de tentar achicalhar a imagem do Fernando Haddad, ou do ex-presidente Lula, ou da ex-presidenta Dilma. Quer dizer, foi feita uma campanha a partir dali, baseada muito nessa ideia de pós-verdade, muito baseada em fake news. Sites do Facebook foram retirados do ar, denúncias no WhatsApp de organizações de disseminação de fake news nos WhatsApps foram também levadas ao Tribunal Superior Eleitoral, e de lá para cá o que aconteceu? Foi eleito o Bolsonaro, imediatamente após essa eleição estiveram lá nos Estados Unidos,
se apresentaram ao Steve Bannon, se confraternizaram, apresentaram o Steve Bannon ao Olavo de Carvalho. O Steve Bannon disse, olha, lá no Brasil tem uma liderança, o deputado Eduardo Bolsonaro, que pode ser uma figura importante na direita mundial, e vem nessa amizade que demonstra que há uma maquinação muito complicada por trás de toda essa estrutura. E isso, Thalita, tem sido um risco para as democracias, porque as pessoas estão votando, veja só, as pessoas estão sendo maliciosamente manipuladas para votar, às vezes nem desinteressadamente, num projeto que eles imaginam que é de um jeito e é diferente, né? Veja só, você tem um camarada que ele passa a vida sendo homofóbico, um camarada que ele passa a vida sendo racista, se todo dia. Se você que não está comprometido dia a dia com os fatos do cotidiano, se você está desesperançoso, se você já tem toda aquela onda de tentativa de fazer desacreditar na política, se fica o tempo todo dizendo, ó, aquele camarada não é racista, aquele camarada não é homofóbico, um momento da vida ele falou aquilo, mas ele não é racista, ele não é homofóbico, ele não é não sei o quê, as pessoas acabam votando e se convencendo dessa maneira. É assim que as democracias estão sendo definidas. As pessoas estão sendo iludidas, estão sendo levadas a cometer um dolo, quer dizer, decidindo contra a vontade. É uma perversidade com os processos democráticos. Isto aí não sou eu que estou dizendo. Isso aí tem sido motivo de estudo de grandes sociólogos no mundo todo, de sociedades inteiras, e eu acho que é um tema importantíssimo para ser tocado no Brasil. Porque, inclusive, há denúncias aqui, por exemplo, de existência de gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto, também não sou eu que estou dizendo, são as próprias pessoas que estiveram com o governo que denunciaram isso. Inclusive, existe inquérito de apuração de fake news contra o Supremo Tribunal Federal, e essa coisa a gente sabe como é que anda, né? E aí pode ter um Steve Bannon, né, lá atrás, a gente tem que saber disso, né? Acho que o que você coloca que é muito importante, até para que as pessoas entendam essa relação de Bannon com o nosso país, é que Bannon trabalha com a manipulação da informação, né? Então, é isso que você propõe agora, a gente refletir, é o gabinete do ódio, até que ponto não foi influenciado ou inspirado na atuação de Bannon, que trabalha com essa manipulação das informações para o convencimento e para pavimentar, de certa forma, um caminho para que a extrema-direita chegue ao poder, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é essa discussão que você traz do Reino Unido também. Lá nos Estados Unidos, para você ter ideia, eles se orgulham, né, e também há documentários aí, né, hoje disponíveis para quem quiser assistir, eles se orgulham, por exemplo, de ter dito que o Barack Obama não era norte-americano, né? Ou então de tentar colar na Hillary Clinton crimes sexuais. E eles fazem isso. Nós não estamos tratando de uma massificação de um ponto de vista, nós estamos tratando mesmo da massificação do ódio, da tentativa de você convencer uma pessoa pela raiva, né? E claro que dessa maneira votar de acordo com os próprios interesses, porque essas pessoas às vezes aqui no Brasil, por exemplo, quem mesmo vai ser a favor de uma reforma trabalhista que acabe com seus próprios direitos? Como é que uma pessoa vai votar contra isso? Mas ele vota porque ele está sendo maliciosamente enganado, e isso é um perigo para a democracia. O mundo todo está ficando reacionário. A verdade, agora a gente está um pouco na ressaca, pode ser que o Trump perca, e lá nos Estados Unidos isso vai talvez mudar concretamente a história, né, atual, o fluxo disso, mas o fato é que isso estava na Itália, isso estava na Grã-Bretanha, isso agora no Reino Unido, isso veio para o Brasil, está nos Estados Unidos. Então, é um risco gravíssimo. No entanto, a gente traz esse histórico de Steve Bannon para entender quem é essa figura, mas essa prisão agora se dá por suspeita de fraude nesse fundo, né? Que é de arrecadação de dinheiro, inclusive um fundo alimentado por apoiadores de Donald Trump, porque essa é uma bandeira do presidente americano. Uhum. Para você ver como é o caráter dessas pessoas, né? Ele é capaz de montar um fundo, este fundo lá nos Estados Unidos, ele era alimentado por doações para levantar um muro para separar os Estados Unidos, eles dizem que do México, para evitar a migração que eles consideram ilegal. Mas eu acho que aquilo ali é para separar, eu tenho certeza, é para separar da América Latina, né? Porque eles são realmente imperialistas e querem se livrar dos problemas que eles causaram, que é o subdesenvolvimento da América Latina.
E eles fazem o fundo, recebem as doações, e o Steve Bannon o que é que faz? Pega o dinheiro, né? Usa o dinheiro, lava dinheiro, não só ele, mas um grupo todo. Então, assim, eles enganando eles mesmos, né? E aí, claro, isso tem problema com o fisco, a prisão dele se deu em função disso, mas já demonstra muito claramente, Thalita, que essas pessoas não têm compromisso político, não têm ética, não têm honra. Ele que já vem tentando passar para a sociedade internacional a ideia de que o mundo tem que ficar conservador, tentou comprar um monastério na Itália, um monastério cartucho, para montar uma grande universidade de direita no mundo. No final das contas, o que é que essas pessoas estão preocupadas? Com os próprios interesses econômicos, né? O camarada consegue passar a mão no colega que está sustentando o argumento dele, no fisco do governo para o qual ele prestou serviço, para o qual ele se alinha economicamente. Eu não sei nem explicar isso, para falar a verdade. O fato é que está preso e, honestamente, eu acho que é importante essa prisão, porque traz à sociedade internacional a possibilidade de rediscutir essas coisas que são muito importantes. Vou te até pedir uma análise um tanto quanto política do momento, mas você acha que essa prisão vai se refletir agora nas eleições americanas? Lembrando que a gente está 3 meses dessa eleição e Steve Bannon sempre foi essa pessoa muito colada à figura de Donald Trump, né? Thalita, na verdade, aqui no Brasil, pelo fato, né, de já haver um inquérito aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal que apurava fake news e ameaças contra o próprio Supremo Tribunal Federal, ameaças contra os familiares de ministros, a verdade é que já havia sido chamada a atenção para esse episódio moderno de, digamos assim, de fraude, né, da verdade, né? Mas é claro que esse fato do Steve Bannon só fortalece, né, a linha de que isso é urgente ser discutido. Nós não podemos permitir que as pessoas trabalhem a informação como uma forma de manipular, de enganar escandalosamente. Nós não temos o direito de fazer isso. A informação, você pode divergir, faz parte da sociedade, uma sociedade democrática, ter ideias, inclusive, antagônicas. Agora, você tem que realmente partir de um ponto de vista ético que você está fazendo melhor, você saber que você está enganando porque vai conseguir que a pessoa que foi manipulado vote para depois você se locupletar. Isso aí não pode de jeito nenhum. Eu espero que isso cause um efeito nessas próximas eleições, para que as pessoas realmente tenham mais cuidado com aquilo que recebem no WhatsApp, que chequem as informações, que façam comparativamente as análises, que não se deixem levar de forma tão automática pela primeira ideia que apareça. Agora mesmo nós estamos num momento duro, né, de uma semana em que uma situação gravíssima com uma criança de 10 anos, que doeu em qualquer pessoa que tem um sentimento humano nesse país, e de repente tem um setor da sociedade que está dizendo que aquela criança é assassina do filho, e não sei, isso tudo é feito por fake news de pessoas que não têm bom senso, né? Não tem só falta de noção da legalidade, não, é falta de bom senso, né? É muito grave. Você chama atenção, inclusive, para esse inquérito que acontece aqui no país, de investigação de fake news. Você acha que essa prisão também respinga, de alguma forma, nos Bolsonaros, principalmente em Eduardo Bolsonaro, que a gente viu, tem várias fotos circulando junto com o Steve Bannon? Thalita, veja só. O Steve Bannon foi apresentado ao Brasil pelo Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Steve Bannon iria ajudar na eleição do presidente atual, né? Então, assim, há uma discussão no Brasil que já vem desde a eleição, se aquela eleição não foi comprometida pela influência dessas fake news. E agora, a prisão do camarada, que é o grande organizador internacional dessa estrutura, nesse momento, é importante que a Justiça Eleitoral, é importante que o Supremo Tribunal Federal, as autoridades em geral desse país, atentem, porque muito mais do que corromper a própria eleição, que isso eu já venho, inclusive,
denunciando. Eu tenho um livro em que eu digo isso, um livro do começo de 2019, sobre os fatos de 2018, então isso não é de hoje, mas que entenda que não é só uma eleição, é o próprio sistema democrático que está em jogo. Eu espero que realmente as autoridades fortaleçam as hipóteses que estão levantadas na necessidade de investigação de tudo aquilo que foi feito, não só contra o STF, mas as ameaças que foram feitas e as instituições em geral. E espero que a esquerda brasileira, os progressistas, os democratas, todos nós, né, que temos o interesse pela constituição de um país humanamente decente, minimamente solidário, fraterno, que todos nós nos irmanemos nessa discussão, que ela é fundamental. Nós estamos discutindo aí o futuro da democracia brasileira. Marcelo Shoa, professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Marcelo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por todas essas informações, essa análise assim tão cheia de informações que você traz aqui para a gente. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Thalita, é sempre um prazer. Sempre que precisar contar comigo, eu estou aqui com a maior satisfação de participar da programação da TVT. Tudo de bom, um abraço para quem nos escuta e assiste.